depois e a Isadora vai mandando a lista de presença e vai acompanhando à medida que for entrando. Então, pessoal, para quem não sabe, né, mas só relembrando, de qualquer forma, o nosso treinamento de hoje vai ser relacionado à ISO 9001, tá bom? Sabe falar. E hoje nós vamos estar apresentando algumas noções básicas sobre essa norma e por que ela é tão importante estar presente no nosso laboratório. Por que a gente utiliza até como uma forma de propaganda a nossa conquista do certificado da ISO 9001. Porque eu sei que, embora a gente tenha essa certificação, tem alguns colaboradores que podem nem saber o que exatamente significa um laboratório ser certificado com a ISO 9001. E também, às vezes, algum cliente pode entrar em contato perguntando, pode querer saber, solicitar o que seria a ISO 9001. E a partir desse treinamento, vocês podem ter uma noção mais ampliada do que seria e por que nós adquirimos essa certificação. Tudo bem? Então, o treinamento de hoje estaria voltado para isso, noções básicas do que seria a ISO 9001. Primeiramente, começando pelo que significa a sigla, né? O que é a ISO 9001? Em português, a sigla significa Organização Internacional para a Padronização, ou seja, é uma organização que realiza os processos que vão ser ratificados, no caso. Ter como consequência a garantia da qualidade. Ou seja, a ISO 9001 é uma certificação que vai garantir que a empresa que a adota, que a adquire, realize processos de maneira padronizada. Enquanto nós temos uma empresa que é certificada, que tem processos que são realizados de maneira padronizada, nós temos como consequência a garantia da qualidade. A ISO é uma certificação que foi criada na Suíça em 1947 e ela desenvolveu padronização de documentos, padronização de ações que podem ser empregadas em empresas pelo mundo todo. Ou seja, os mesmos documentos que são requisitos para poder uma empresa ser certificada aqui no Brasil são os empresa que tem a certificação da ISO 9001 é internacional, ou seja, nós do Análises temos uma certificação internacional que garante que nossos exames, que é o serviço que a gente entrega para aquele paciente, são realizados de maneira padronizada e com qualidade. Então, esse seria o ponto-chave para a gente saber o que seria a ISO 9001. É a garantia que os nossos exames vão estar sendo realizados de maneira padronizada e com qualidade, tendo esse conhecimento sendo reconhecido internacionalmente. Por isso que foi uma grande conquista não só a gente ter conseguido a primeira certificação, quanto a certificação que a gente conseguiu esse ano. Falando um pouco mais sobre a ISO 9001 agora. Alguns objetivos da ISO 9001 são otimização de processos, maior agilidade no desenvolvimento de produtos e maior agilidade de produção. Ou seja, além de a gente estar entregando processos de maneira padronizada, também vamos estar entregando processos de maneira ágil. A gente vai estar conseguindo desenvolver as atividades do dia a dia de maneira ágil e com qualidade. E que esses processos vão estar realizados de maneira ágil e com qualidade, seria a pessoa responsável pela gestão da qualidade da empresa, que vai estar responsável também pelo sistema de gestão da qualidade. Por isso que é muito importante uma comunicação entre as pessoas que estão em todos os postos e as pessoas que estão no laboratório, porque essa comunicação da gestão de qualidade, do laboratório e das unidades vai garantir que os processos realizados no análise, desde a coleta até a realização do exame e a entrega do resultado, vai ser realizada com qualidade.
Continuando aqui. Em relação a ISO 9001. Em relação a ISO 9001. A pessoa que ligou o microfone pode desligar, por favor? Pronto, obrigado. Em relação a ISO 9001, dando continuidade, um dos objetivos também seria a questão da empresa. Porque uma vez que a gente tem um produto que está sendo realizado com qualidade, a gente vai garantir a satisfação do nosso cliente. E quando o nosso cliente está satisfeito, ele acaba divulgando nossa empresa para mais pessoas e acaba tendo como consequência o crescimento da empresa. Por isso que é muito importante a questão da divulgação da pesquisa de satisfação, que eu venho fazendo desde a semana passada, que a gente agora está fazendo de maneira online e não mais só no papel. Porque quando a gente conhece o padrão de satisfação do nosso cliente, a gente vai saber onde a gente pode ou não melhorar. Por exemplo, não sei se vocês já chegaram a dar uma olhadinha na nossa pesquisa. Se o paciente reclama que o problema da sua satisfação está relacionado ao prazo de entrega do resultado, está relacionado à coleta, está relacionado à recepção, tudo isso vai fazer com que a gente consiga visualizar onde estão os problemas que a gente tem que solucionar, para poder, na próxima vez que um outro paciente vier, a gente não ter mais esses mesmos problemas. Por isso que eu ando ultimamente divulgando todos os dias o link da nossa pesquisa de satisfação para vocês entregarem aos pacientes no momento do resultado do exame. Mas, basicamente, conhecendo o resultado da satisfação do cliente, vai ser possível melhorar a qualidade do nosso produto e ter como consequência um maior crescimento da empresa. Mas como é que a gente pode fazer para garantir essa melhoria? Quais são os processos que vão garantir, juntamente com a certificação da ISO 1001, que nossos produtos vão ser realizados de maneira padrão e que nossos produtos vão estar sendo realizados com qualidade? Primeiro, identificamos o contexto em que a empresa está inserida. Nós nos tratamos de quê? De um laboratório de análises clínicas. Qual o produto que a gente está oferecendo para aquele cliente? Os seus exames laboratoriais, que vão servir como diagnóstico para possíveis patologias ou não. Ou seja, o nosso serviço tem relação com a saúde daquele paciente. Então, é muito importante saber do que se trata a nossa empresa, para que assim a gente possa ter esse serviço feito de maneira padronizada e com qualidade. O próximo tópico seria: identificamos os riscos que podem prejudicar o andamento das nossas atividades. Esses riscos podem estar presentes em qualquer etapa do processo. O processo de entregar o exame para o paciente envolve o quê? Desde a recepção. Qual é o risco que pode ocorrer na recepção? Não pedir uma identidade, pegar um material do paciente sem as luvas, o risco que pode estar presente na coleta, o encapamento da seringa após já aberta, a não confirmação da etiqueta do paciente no momento da coleta para ver se realmente é aquele paciente. Esses são riscos já envolvendo a coleta. Riscos que envolvem o laboratório, confundir exames de pacientes, não enviar um material que era para ser enviado, não realizar na sede o material que era para ser realizado na sede. Conhecimento desses riscos faz com que a gente saiba como evitá-los, e por isso que também, relacionados às não conformidades, a gente sempre está entrando em contato com os postos para resolver essas não conformidades, porque quando a gente resolve, a gente consegue lembrar o que aconteceu para não acontecer novamente. Então, o conhecimento dos riscos é também um ponto inevitável para que a gente consiga manter um padrão de qualidade do nosso laboratório. Medimos e avaliamos os resultados do desempenho e eficácia do processo. Como é que a gente faz isso? Através da análise dos registros de não conformidades. Toda vez que eu ou alguma pessoa do laboratório entra em contato com o posto, é para a gente saber o que está acontecendo. A não conformidade foi registrada por centrifugação, um exemplo. A gente vai entrar em contato com o posto para saber se o problema é na centrífuga, foi no momento da coleta, por que esse material não foi centrifugado. É justamente por isso que a gente sempre está entrando em contato com o posto, porque a gente quer melhorar e avaliar os resultados desse processo, que foi, no caso, a centrifugação. Assegurar a melhoria contínua do processo. Como é que a gente assegura a melhoria contínua do processo? Através dos treinamentos.
Por exemplo, o treinamento de ISO 9001 é um treinamento que vai fazer com que vocês, colaboradores, entendam a importância da gente conhecer essa norma e por que um padrão de qualidade é importante para o laboratório. É um treinamento que vai fazer com que vocês melhorem continuamente o processo, do mesmo jeito que todos os treinamentos que a gente traz aqui para o pessoal do ONAPS. E, por fim, monitorar continuamente a satisfação dos clientes. Por que é importante monitorar a satisfação dos clientes? É aquela questão que eu tinha falado. Se o cliente está satisfeito, é porque o nosso cliente gostou da qualidade do nosso laboratório. Se temos um cliente satisfeito e um produto com qualidade, nós temos como consequência o crescimento da empresa. Agora eu vou falar um pouco sobre os benefícios da implantação da ISO 9001 em um laboratório. Nós temos como consequências, como benefícios da ISO 9001, a garantia de uma produção mais ágil, com processos mais inteligentes, a possibilidade de planejar e controlar de maneira sistêmica as rotinas de trabalho, através de padronização e definição de responsabilidades, eliminando assim o retrabalho e dando mais agilidade aos processos. O que isso significa? Por exemplo, ultimamente todo mundo adotou duas medidas, que foi o de controle de estoque de cada unidade e a planilha de GROT. O nosso intuito com a planilha de GROT seria otimizar a rotina, porque assim, quando você vai analisando todas as suas atividades diárias e registrando se elas foram feitas ou não, a gente vai conseguir com que o trabalho seja feito de maneira contínua e você não vai se esquecer dos processos que você tem que realizar diariamente. Aí assim vai garantir com que não tem a possibilidade de você não realizar um trabalho que deveria ser feito naquele dia. Ou seja, a gente vai estar sempre melhorando e deixando um trabalho de maneira rotineira, um trabalho de maneira sistêmica. Por isso que é muito importante responder diariamente a sua planilhazinha de atividades diárias. Outra consequência, outro benefício da implantação da ISO 9001, a redução de custos com maior produtividade. Porque se o trabalho está acontecendo de maneira ideal, se o trabalho está acontecendo de forma contínua, vai diminuir os retrabalhos, diminuir recoletas, diminuir erros que possam vir a acontecer, fazendo com que com a diminuição de erros tenha mais também a redução de custos, né? Então, só tem vantagens para o laboratório. E temos também como benefício a melhoria da comunicação entre os colaboradores e também a sua satisfação, porque se estamos numa empresa que tudo está funcionando de maneira adequada, nós vamos ter também funcionários, colaboradores que vão estar satisfeitos com o seu trabalho. Continuando aqui com mais alguns benefícios que também são atrelados à certificação da ISO 9001. Por ser uma certificação que eu comentei que ela tinha reconhecimento internacional, acontece também que aumentam as oportunidades do mercado, porque o mercado vai visualizar a gente como uma empresa que tem uma certificação que garante que a sua qualidade é internacional. Ou seja, nossos processos são conhecidos internacionalmente como processos de qualidade e que vai garantir dentro do nosso contexto, ou seja, dentro do contexto da área da saúde, contexto laboratorial, que aquele exame que estamos entregando ao paciente, ele tem sim qualidade comprovada e reconhecida internacionalmente, e tendo como consequência a melhoria da imagem da empresa. Como eu falei, como a gente vai estar reduzindo o retrabalho, vamos também reduzir os riscos, né, que poderiam vir a acontecer, e também aumento da confiabilidade do produto e serviço ofertado para o nosso laboratório. Fala um pouco mais sobre o glossário da ISO 9001. O glossário seria algumas palavrinhas que utilizamos dentro do setor de gestão da qualidade para poder nos referir a alguns processos que acontecem no nosso dia a dia. É como se fosse um dicionário que está presente dentro da ISO 9001. Requisito. Requisito seria a necessidade ou expectativas que é expressa, geralmente de forma implícita ou obrigatória. Ou seja, dentro do nosso contexto, o que seria um requisito? Conferir a identidade do paciente no momento do atendimento. Para a área técnica, seria um requisito conferir as cores que o pessoal dos postos pintaram a planilha, se a planilha foi pintada de verde, se foi pintada de vermelho ou foi pintada de amarelo. Para o pessoal da liberação, seria um requisito conferir o prazo que foi dado para aquele laudo ser liberado. São requisitos que nós temos de forma
obrigatória ou de forma implícita que tem que ser acontecida daquela maneira. A melhoria contínua. Melhoria contínua seria uma atividade para aumentar a capacidade de atender os requisitos, ou seja, todos os treinamentos que ofertamos todos os meses para os colaboradores do Análise têm como objetivo aumentar a capacidade de atender os requisitos, ou seja, quando a gente treina uma pessoa, a gente tem como esperar dela que ela atenda às necessidades que o requisito obriga. Processo. O processo é o conjunto de atividades interrelacionadas ou interativas que transformam insumos em produtos. Como estamos inseridos dentro de um ambiente de laboratório, o nosso processo seria o processo de coletar o sangue daquele paciente, ou então o material biológico daquele paciente, e entregar como produto o seu resultado. A gente tem que garantir que esse processo de entregar o resultado, o laudo desse paciente, seja feito de maneira padronizada e que aquele resultado seja confiável para aquele paciente ter o seu diagnóstico através dos médicos. Já o produto, como eu falei, é o resultado de um processo. Nós temos o processo que vai entregar um laudo e o laudo como o nosso produto ofertado pelo laboratório. A conformidade. A conformidade é o atendimento de um requisito. Se o laboratório recebeu uma planilha que estava pintada de vermelho e ela enviou o material dessa planilha que estava pintada de vermelho, ela não atingiu a conformidade. Mas se, por exemplo, o laboratório recebeu uma planilha de verde e enviar esse material, ele atendeu um requisito que foi pré-estabelecido, ou seja, ele está agindo dentro da conformidade. Então, a não conformidade seria o quê? O não atendimento de um requisito. Quando nós temos um requisito, uma regra que não é atingida pela unidade, pelo laboratório, pela recepção, nós temos, então, uma não conformidade. E são exatamente essas não conformidades, ou seja, o não atendimento de algum requisito que nós registramos e tanto eu quanto o pessoal do laboratório entra em contato com os postos, com as unidades para poder resolver essas não conformidades e registrá-las, porque é através desse registro de não conformidades que a gente vai conseguir melhorar e padronizar esses processos. A evidência. A evidência são dados que evidenciam a veracidade de alguma coisa. Por exemplo, mensalmente nós temos a reunião de indicadores da ISO 9001, que vai mostrar a evidência se os dados do que estão sendo realizados dentro do análise está sendo entregue ou não de maneira com qualidade. Nós temos como indicadores a questão da satisfação do cliente, que só vamos conseguir resgatar se vocês das unidades estiverem oferecendo para os clientes responder a pesquisa. Temos a questão do índice de recoletas. Todas as recoletas que tem no mês são quantificadas e apresentadas para a diretoria, para poder montarmos estratégias para poder diminuí-las ou não. Temos como uma evidência que também é mensurada o índice de laudos que foram entregues fora do prazo. Toda vez que um laudo é disponibilizado posteriormente ao prazo dado pela recepção, também é registrado. Esses são indicadores, são evidências que vão mostrar se o nosso laboratório está sendo, se os nossos processos estão sendo realizados de maneira padronizada ou não. A competência seria a questão da capacidade demonstrada para aplicar o conhecimento de habilidades, ou seja, nós vamos ter a questão da melhoria contínua, onde vamos estar ofertando conhecimento e a competência cabe aos colaboradores desenvolverem a capacidade de demonstrar e aplicar esse conhecimento que foi ofertado. Ações corretivas são ações para eliminar a causa de uma não conformidade, ou seja, quando registramos uma não conformidade, nós temos uma ação corretiva. E é através dessa ação corretiva que nós vamos diminuir essas não conformidades para que elas não aconteçam novamente. O risco. O risco seria o efeito da incerteza de alguns eventos. Ou seja, nós temos que conhecer o risco, algo que eu comentei no início da apresentação, para que seja possível evitar que eles aconteçam. Infraestrutura. Seriam os sistemas, instalações, equipamentos, informações e serviços necessários para a realização de uma operação na organização. Seria a estrutura das unidades, a estrutura do laboratório, a estrutura das recepções. Seria o ambiente de trabalho em que a gente está desenvolvendo o nosso processo.
O ambiente de trabalho seria a condição, o conjunto de condições sobre as quais o trabalho é realizado, e a organização. A organização seria um grupo de instalações e pessoas com um conjunto de responsabilidades, autoridades e relações. Conjunto geralmente ordenado, ou seja, o análise laboratório seria nossa organização, a infraestrutura seriam os locais onde estaremos desenvolvendo os processos, e o ambiente de trabalho seria onde cada um vai estar inserido dentro dessa infraestrutura, dentro dessa organização. Seja ela uma recepção, seja ela uma área técnica, seja ela uma coleta, seja ela um RH, seja ela uma administração. Tudo está fazendo parte da empresa análise, que tem como objetivo a entrega desse resultado do paciente. Fala um pouco mais sobre a auditoria e a certificação ISO 9001. Para uma organização obter uma certificação, ou seja, para um laboratório, que seria a nossa empresa, conquistar a certificação da ISO 9001, ela precisa passar por uma auditoria de certificação. Esse processo cabe aos organismos de certificação, ou certificadores, que são reconhecidos pelo IAF, International Accreditation Forum, e no Brasil, o representante da IAF é o INMETRO, Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. Ou seja, as auditorias que passamos anualmente vão fazer com que a gente garanta e seja contínua a nossa certificação. A validade de uma certificação é de 3 anos, acondicionada a auditorias anuais. Ano passado, nós conquistamos a certificação da ISO 9001, tempo de validade de 3 anos. E esse ano nós passamos por uma auditoria que ia reavaliar e garantir que a nossa certificação estaria em dias. E ano que vem nós vamos passar por uma outra auditoria. Depois de 3 anos, nós vamos passar por uma nova auditoria para conseguir um novo prazo, uma nova validade dessa certificação, para assim garantir que esse laboratório, que nossa organização vai estar entregando laudos, que seria onde nossa empresa está inserida, de maneira padronizada e com qualidade. No mais, pessoal, era isso, viu? Queria agradecer a presença de todos. Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou estar aqui disposto a responder. Lembrando de sempre responder o link com a lista de presença, viu? E vamos estar aqui para